Você está deitado ao lado dela, o corpo perto, mas a distância emocional é imensa. Você olha para o teto e se pergunta, com uma mistura de cansaço e confusão, em que momento ela parou de te olhar como antes. Há anos, o desejo dela era evidente. Ela te procurava, te tocava, te fazia sentir importante. Hoje a intimidade se tornou fria, mecânica ou inexistente, como se fosse uma obrigação incômoda que ela tenta evitar. Você se esforça. Você levanta cedo, trabalha duro, paga as contas, ajuda em casa, escuta os problemas dela, controla suas palavras para não discutir, tenta ser mais atencioso, mais compreensivo, mais presente. Você faz tudo o que se supõe que um bom homem deve fazer. E, no entanto, diante de todo esse esforço, a única coisa que você recebe é indiferença. Você traz flores e ela mal tira os olhos do celular. Você propõe um jantar especial e ela responde com um suspiro cansado. Você tenta abraçá-la e ela se afasta com uma desculpa automática. Não há gratidão, não há calor, não há interesse. Apenas uma distância silenciosa que te faz sentir invisível dentro do seu próprio relacionamento. A contradição é brutal. Quanto mais você dá, menos você recebe. Quanto mais você se esforça, mais fria ela parece se tornar. Você começa a duvidar de si mesmo. Você se pergunta o que mais poderia fazer, o que está fazendo de errado, que parte de você já não é suficiente. Ninguém te disse que amar assim poderia se tornar uma experiência humilhante. Ninguém te advertiu que você poderia acabar lutando sozinho, entregando tudo a alguém que já não parece te ver. E nesse silêncio, nessa falta de resposta, começa uma verdade incômoda que poucos homens se atrevem a enfrentar. Na próxima vez que ela rejeitar sua aproximação, não discuta, não suplique, não tente convencê-la. Simplesmente observe. Observe com atenção o que acontece depois. Ela diz que está exausta, que está com dor de cabeça, que não é o momento. Você assente, vira e aceita, como aprendeu a fazer. Mas o dia não termina aí. Minutos depois, você a vê ativa, desperta, com energia suficiente para passar horas deslizando o dedo pela tela do celular. Ela fica acordada assistindo séries até de madrugada. Ela tem forças para uma ligação longa com uma amiga, para rir, para comentar a vida de outros. E aí aparece a primeira rachadura que você tem dificuldade em aceitar. Ela não está cansada. Não em geral. Ela está cansada de você. Essa diferença, embora doa, muda tudo. Porque durante anos te disseram que o desejo feminino precisa de conexão emocional, proximidade, compreensão. E você tem tentado dar-lhe tudo. Você escuta, apoia, se adapta, cede. Mas os atos dela não coincidem com as palavras dela. Quando ela quer algo, quando precisa do seu apoio, da sua assinatura, do seu dinheiro ou da sua cooperação, essa conexão emocional aparece de repente, quase como por arte de magia. A contradição é evidente, mas você a ignora, porque não se encaixa na imagem que você tem do amor. Você prefere pensar que é estresse, que é uma fase ruim, que tudo se resolverá se você continuar se esforçando um pouco mais. Sem perceber, você começa a justificar a frieza dela enquanto questiona seu próprio valor. Esse é o primeiro erro. Porque quando as palavras dizem uma coisa e o comportamento diz outra, a verdade sempre está no comportamento. E se você não aprender a lê-lo, essa confusão terminará te consumindo por dentro. Você começa a notar um padrão que te incomoda, mas que no início prefere ignorar. Durante semanas, até meses, o contato físico é mínimo ou inexistente. Sempre há uma razão. Estresse, preocupações, cansaço, falta de ânimo. Você aceita porque a ama e porque acredita que o amor consiste em paciência. Mas então algo estranho acontece. Logo antes de uma conversa importante, logo quando ela precisa de algo de você, a atitude dela muda. De repente ela é carinhosa, próxima, até apaixonada. Ela te procura, sorri para você, te toca como antes.
Talvez seja antes de falar sobre umas férias caras, de um gasto grande, de um favor que requer seu apoio total. Talvez seja antes de um evento social onde ela precisa que você a acompanhe e dê uma boa imagem. Durante esses dias, a intimidade reaparece com uma intensidade que quase te faz esquecer tudo o anterior. Você se pergunta se finalmente as coisas estão melhorando. Você se ilude. Mas o momento passa, o objetivo é cumprido, e tudo volta ao normal. Frieza, distância, rejeição. Aí começa a surgir uma verdade difícil de digerir. A intimidade não estava ligada à conexão emocional, mas à conveniência. Não era uma expressão espontânea de amor, mas uma ferramenta para garantir sua cooperação. O desejo aparece quando há algo a ganhar e desaparece quando você não é mais necessário nesse sentido. E quanto mais tempo passa, mais claro se torna que o problema não é a sua falta de esforço, mas a forma como a intimidade se transformou em uma moeda de troca. Aceitar isso dói, porque quebra a ideia romântica do amor que você sempre defendeu. Mas ignorá-lo te mantém preso em uma dinâmica que te esvazia pouco a pouco. Com o tempo, você começa a compreender que o que acontece não é casualidade nem um simples mal-entendido. A intimidade deixou de ser uma ponte entre duas pessoas para se converter em uma forma de poder. Não é oferecida livremente, é administrada. É concedida ou retirada de acordo com o comportamento que ela espera de você. Quando você concorda, quando cede, quando faz exatamente o que ela quer, há proximidade. Quando você impõe limites, quando discorda, quando tenta afirmar seu critério, o afeto desaparece. Não é amor, é controle. A mensagem implícita é clara, embora nunca seja dita em voz alta. Se você quer calor, cumpra. Se você quer distância, questione. Assim, pouco a pouco, você aprende a se antecipar, a medir suas palavras, a corrigir seus atos para não provocar esse frio que você já conhece muito bem. Sem perceber, você começa a viver condicionado. Não por uma ameaça direta, mas pelo medo de perder o pouco que ainda recebe. O mais perturbador é que esse padrão costuma passar despercebido para o homem leal. Você não pensa em termos de manipulação, porque quando ama, ama de forma constante. Você não usa o carinho como castigo, nem como recompensa. Por isso você tem dificuldade em reconhecer que alguém possa fazer isso com você. Mas o resultado é sempre o mesmo. Você vai se adaptando, se reduzindo, cedendo, enquanto ela consolida uma posição de domínio emocional. A intimidade, que deveria unir, se torna uma ferramenta que te molda. E quanto mais você normaliza essa troca, mais difícil se torna lembrar como era um relacionamento baseado no desejo genuíno e no respeito mútuo. Chegados a este ponto, ela já tem uma explicação preparada para tudo. Ela não diz que deixou de se sentir atraída. Isso seria muito direto, muito honesto, e além disso, a obrigaria a assumir responsabilidade. Em vez disso, ela fabrica um ressentimento. Começa a enumerar falhas que, curiosamente, nunca têm fim. Primeiro você trabalha demais e não está presente. Então você reduz as horas, tenta ficar mais em casa. Depois o problema é que você não ganha o suficiente. Você trabalha mais. Depois, agora você está muito ausente. Depois, muito presente. A queixa se move, muda de forma, mas nunca desaparece. Esse ressentimento não surge porque você falhou gravemente, mas porque ele precisa existir. Serve como justificação moral. Se ela se sente distante, fria ou desconectada, deve haver uma razão externa, e essa razão é você. Assim, a narrativa fica limpa. Ela não mudou, não perdeu o desejo, não quebrou nada. Ela é a vítima da sua suposta insuficiência. Dessa forma, a frieza deixa de ser um problema dela e se torna uma consequência lógica dos seus defeitos. O mais prejudicial é que você começa a acreditar. Você se esforça para corrigir cada nova acusação, esperando que desta vez seja suficiente. Mas nunca é, porque o ressentimento não busca soluções, busca legitimar-se. Enquanto você continuar tentando demonstrar seu valor dentro desse quadro, continuará preso.
Você não está diante de uma lista de problemas reais, mas de uma construção emocional projetada para explicar por que o desejo não está mais presente. E entender isso é doloroso, porque implica aceitar que não há mais nada que você possa fazer para ganhar o que antes era dado sem condições. No fundo, o que se rompe não é apenas a conexão entre duas pessoas, mas uma fantasia. Ela não entra no casamento esperando uma vida real, ela entra esperando uma história. Ela acredita que o amor deveria ser sempre intenso, emocionante, cheio de borboletas, que a paixão não deveria se apagar nunca, que a rotina não deveria existir, que a vida compartilhada deveria parecer um filme romântico interminável. Quando a realidade aparece, com contas a pagar, cansaço, responsabilidades e dias normais, ela não questiona essa expectativa irreal. Ela te questiona. Ela começa a te ver não como um companheiro humano, mas como um projeto falho. Você deveria ser tudo ao mesmo tempo: amante apaixonado, provedor estável, apoio emocional constante, animador, terapeuta, solucionador de problemas e herói romântico. E quando, inevitavelmente, você não consegue sustentar todos esses papéis ao mesmo tempo, a decepção dela se transforma em desapego. Ela não pensa que a expectativa era absurda. Ela pensa que você não está à altura. Essa visão é devastadora porque transforma o amor em uma avaliação permanente. Não se trata mais de compartilhar, mas de cumprir. Cada dia se torna uma prova silenciosa, que quase ninguém pode aprovar. E enquanto você continua acreditando que o casamento é um compromisso entre duas pessoas imperfeitas que crescem juntas, ela começa a vê-lo como uma promessa não cumprida. Essa diferença de abordagem cria uma rachadura profunda, porque quando alguém ama uma fantasia mais do que a pessoa real que tem diante de si, o vínculo está condenado a enfraquecer. E você fica preso tentando competir contra uma ideia que nunca poderia encarnar. A transformação não acontece de um dia para o outro. É lenta, quase imperceptível no início. Começa com pequenas críticas que parecem inofensivas. A forma como você faz as coisas nunca está totalmente correta. Como você fala, como se veste, como organiza seu tempo. No início você as toma como comentários normais, até tenta melhorar, mas as observações se tornam constantes e, com o tempo, mais duras. Não são mais sugestões, são julgamentos. Depois aparece o desprezo. Nem sempre em palavras, às vezes em gestos. Olhos revirados quando você fala, silêncios longos que pesam mais do que qualquer grito, respostas curtas que te fazem sentir irrelevante. Ela começa a te tratar como se você fosse uma criança desajeitada dentro da sua própria casa. Seu trabalho não impressiona mais, seus interesses parecem ridículos para ela, seus amigos não estão à altura. Nada do que você faz merece reconhecimento. E o mais confuso é que você continua sendo o mesmo homem que sempre foi. Você não mudou, mas a forma dela de te olhar, sim. É aqui que o desejo termina de morrer. Porque o desejo não sobrevive ao desprezo. A familiaridade se transforma em indiferença, a indiferença em desdém, e o desdém precisa de um culpado. Para ela, é mais fácil pensar que você falhou do que aceitar que perdeu o respeito. Assim se completa o ciclo. A crítica constante erode a empatia, o desprezo destrói a atração e a falta de desejo se justifica apontando você como o problema. Você sente que algo essencial se quebrou, mas ainda não entende que não se trata de um erro pontual, mas de uma dinâmica que foi se consolidando com o tempo. Quando o respeito já se erodiu e o desejo está praticamente morto, aparece uma saída que ela começa a justificar internamente. Não chega de repente. Primeiro surge a atenção externa. Alguém que a escuta, que a valida, que parece compreendê-la melhor que você. Um colega de trabalho, um velho conhecido, alguém que também se sente insatisfeito em sua própria vida. As conversas começam sendo inocentes, mas logo se carregam de queixas, de confidências,
de uma cumplicidade baseada no descontentamento. Para poder cruzar a linha sem se sentir culpada, ela precisa de uma história que a absolva. E essa história te transforma no vilão. De repente, você é frio, distante, controlador ou emocionalmente ausente. Não importa se isso não coincide com a realidade. Essa versão deformada é necessária para justificar o que ela está fazendo. O outro homem não vê uma mulher traindo seu compromisso. Ele vê uma vítima que precisa ser resgatada. Na realidade, ele apenas está participando de uma fantasia construída à base de ressentimento compartilhado. Essa infidelidade não nasce do amor nem de uma conexão profunda, mas de uma fuga. Duas pessoas quebradas usando a atenção mútua como anestesia emocional. Elas confundem a intensidade do segredo com amor verdadeiro, quando na realidade apenas estão escapando da responsabilidade de olhar para dentro. Enquanto isso, você fica preso em uma narrativa que não reconhece, perguntando-se como passou de ser um marido leal a um suposto monstro. Essa é a parte mais cruel do processo. Não só o vínculo se rompe, mas também a história é reescrita para que você carregue uma culpa que nunca foi sua. É aqui que a diferença entre lealdade e compromisso se torna brutalmente clara. Para muitos homens, os votos matrimoniais são literais. Não são poesia, não são uma promessa estética, são um pacto. Permanecer, mesmo quando as coisas se tornam difíceis. Amar, mesmo quando nem tudo é perfeito. Para você, até que a morte nos separe, sempre significou exatamente isso. Mas para ela, os votos foram perdendo peso com o tempo. Ela não os vê como um compromisso inquebrável, mas como uma ideia condicionada ao bem-estar pessoal. Enquanto se sente feliz, realizada e satisfeita, o compromisso existe. Quando deixa de se sentir assim, os votos são reinterpretados. Até que a morte nos separe, se transforma silenciosamente em até que eu não me sinta mais bem aqui. O casamento foi desejado como evento, não como processo. O vestido, a festa, a validação social. Não as décadas de trabalho emocional que vem depois. Quando a realidade exige sacrifício, adaptação e responsabilidade, ela sente que foi enganada. Ela não acredita ter falhado ao compromisso. Ela acredita que o compromisso falhou com ela. Essa visão transforma qualquer crise em uma desculpa legítima para desistir. E você, que continua apegado a uma ideia de lealdade profunda, se encontra defendendo uma promessa que apenas um dos dois continua levando a sério. Essa assimetria é devastadora, porque não se pode sustentar um relacionamento onde um luta para preservar o pacto e o outro o reescreve cada vez que a vida deixa de parecer confortável. As consequências dessa dinâmica não ficam apenas entre dois adultos. Elas se infiltram no lar, no ambiente cotidiano, nos olhares e nos silêncios. Os filhos observam mais do que você imagina. Veem como ela fala com desprezo, como minimiza suas palavras, como invalida sua presença. E aprendem. Os filhos homens aprendem que o esforço e a lealdade não garantem respeito, que o amor pode ser retirado como castigo. As filhas aprendem que tratar um homem com desprezo é normal, que a frieza é uma forma legítima de poder. Assim se semeia uma ferida que não se vê de imediato, mas que se arrasta durante gerações. Enquanto isso, ela se concentra na sua felicidade, na sua realização pessoal, nas suas necessidades imediatas. O dano colateral fica fora do seu campo de visão. A família vai se erodindo sem uma explosão evidente, sem um escândalo claro, apenas com um acúmulo constante de pequenos gestos de desprezo. Você tenta manter a estabilidade pelas crianças, convencer-se de que resistir é o correto, de que aguentar é uma demonstração de amor. Mas viver em um lar onde o respeito se perdeu não ensina resiliência, ensina resignação. A ironia é cruel. Em nome da paz, normaliza-se a tensão. Em nome do sacrifício, tolera-se a humilhação. E os filhos crescem interpretando esse modelo como a referência do que é um relacionamento. Às vezes, permanecer não protege a família.
às vezes, prolonga o dano. Reconhecer isso dói, porque quebra a ideia de que suportar tudo é um ato nobre. Mas ignorar isso pode custar muito mais do que você está disposto a admitir. Chega um momento em que algo dentro de você se quebra, mas não da forma que você temia. Não é raiva descontrolada nem ressentimento cego. É clareza. Você começa a entender que não pode amar alguém para que volte a te amar. Que não pode ganhar o desejo à base de sacrifícios. Que não existe uma quantidade suficiente de esforço capaz de despertar respeito quando já se perdeu. E essa compreensão, embora dolorosa, te liberta. Você deixa de mendigar afeto. Deixa de se desculpar por existir. Começa a estabelecer limites que antes evitava por medo de perdê-la. Não ameaças, não chantagens, mas padrões. Respeito ou distância. Associação ou separação. Não para castigá-la, mas para proteger sua dignidade. E aqui aparece um paradoxo incômodo. Quanto menos você precisa dela, mais claro você se torna. A independência não é uma estratégia para recuperá-la. É uma forma de recuperar a si mesmo. Você começa a investir em sua própria vida sem pedir permissão emocional. Cuida da sua saúde porque deve a si mesmo. Retoma interesses porque eles te devolvem identidade. Fortalece amizades porque elas te sustentam. Constrói estabilidade financeira e emocional porque isso te dá opções. Você não faz isso para provocar ciúmes, nem para manipular o desejo alheio. Você faz porque entende que o amor próprio não é negociável. Às vezes, essa distância devolve o interesse. Outras vezes, revela que já não há nada a salvar. Em ambos os casos, você ganha algo essencial: controle sobre sua vida. E isso, embora ninguém te tenha dito, sempre foi o primeiro passo para deixar de ser invisível. Chegado a este ponto, você já não pode fingir que não vê o que está acontecendo. A lealdade, por si só, não salva um relacionamento onde o respeito desapareceu. Amar alguém que te despreza não é virtude, é autodestruição silenciosa. E manter votos com quem já os esvaziou de significado não te torna um homem honrado. Te torna alguém preso ao medo de perder. A pergunta que você deve fazer a si mesmo já não é quanto mais você pode aguentar, mas por que você continua aceitando tão pouco. As opções são claras, embora nenhuma seja fácil. Você pode ficar e aceitar a dinâmica tal como ela é, sabendo que a frieza e o desprezo não desaparecerão por arte de mágica. Você pode ficar e exigir uma mudança real, com limites firmes e consequências claras, entendendo que isso implica o risco de que ela vá embora. Ou você pode ir embora, não fugindo, mas escolhendo a paz e a dignidade que você tem adiado por anos. Não há uma resposta universal. Há uma decisão pessoal que só você pode tomar quando parar de se enganar. Se algo fica claro depois de todo este percurso, é isto: você não deveria ter que competir pelo amor da sua própria parceira. Você não deveria trabalhar para merecer respeito básico. Seu valor não depende de quanto você dá, de quanto você aguenta ou de quantas vezes você se sacrifica. E agora quero ouvir você. Em que momento você começou a sentir que lutava sozinho? O que foi que finalmente te abriu os olhos? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outro homem a parar de aceitar o inaceitável.